Os anticristos segundo Nostradamus. A palavra anticristo aparece pela primeira vez no Velho Testamento. Na Bíblia contém uma profecia que diz: o anticristo, a besta, virá para seduzir a humanidade. No entanto, muitos acreditam que ele trará o fim dos tempos, ou o temido Armagedon. Várias religiões têm suas figuras maléficas, mas só as de tradição judaica têm um anticristo. Tirando essas, existe apenas uma alusão à palavra no islamismo, que faz menção ao Messias falso, e apareceria no fim dos dias, tal como o anticristo descrito na Bíblia cristã. Esse falso Messias é chamado de Masih ad-Dajjal, ou o impostor. Mesmo o nome tendo aparecido pela primeira vez no Velho Testamento, a profecia que leva seu nome aparece de fato no Novo Testamento, no livro de Revelações, ou Apocalipse revelado a João. Nele descreve a chegada do anticristo ao mundo. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, do que o número de um homem, e seu número é 666. Alguns estudiosos afirmam que o número da besta seria, na verdade, 616. O que teria acontecido foi um erro de tradução dos textos originais. Os anticristos de Nostradamus. Em meados do século XVI, algumas profecias retratando o anticristo começaram a ser escritas por um conhecido e enigmático homem, médico, alquimista e vidente, Michel de Nostradamus, 1503 a 1556. Escreve em várias de suas cinturas a passagem do anticristo. Para alguns, era um homem psicótico, louco, mas, no entanto, ele acreditava que suas predições eram um dom de Deus, que lhe obrigavam a alertar a humanidade. Nostradamus dedicou várias de suas quadras, versos compostos de 4 linhas, onde ele revelava suas previsões. A vinda do anticristo. Seus textos confirmam que ele não viu só um, mas 3 anticristos, cada um aparecendo ao seu tempo, e obviamente cada um pior que o outro. Entre todas as culturas proféticas, somente Nostradamus aponta 3 anticristos. Muitos de seus intérpretes sugerem que dos 3 mencionados, 2 já passaram, e ainda um estaria por vir. O primeiro anticristo. Alguns acreditam que a chave do mistério que envolve o terceiro anticristo está nas identidades dos 2 primeiros, e que em tais profecias existem fortes indicações de quem eles foram. Uma delas parece para alguns bem clara. Um imperador nascerá próximo à Itália, e custará muito caro a esse império. Centúria 1, quadra 60. Essa quadra faz menção ao primeiro anticristo. Ela prediz que um líder destrutivo virá do sul da Europa, para destruir seu próprio povo. Os intérpretes das profecias quase que automaticamente associaram esse líder a Napoleão, que nasceu na cidade de Ajaccio, na Córcega, curiosamente no sul da Itália, e que também curiosamente levou seu império a várias disputas armadas, e as derrotas resultaram na ruína de seu país. A associação veio devido à Centúria 8, quadra 1, que diz: Pau, Nai, Oloron, serão mais fogo do que sangue. Pau, Nai e Oloron são 3 cidades do sudoeste da França, e ao observarem com atenção os nomes dessas cidades citadas nas quadras, e, por Nostradamus tê-las escrito em negrito em maiúsculas, os intérpretes das profecias acharam um anagrama nos nomes das cidades, que formaria o nome de Napoleão Roi, ou Napoleão Rei. Será que Nostradamus acertou essa predição? Teria ele visto o surgimento de Napoleão 230 anos antes dele assumir o poder? Muitos acreditam que sim, que essa foi uma premonição sem falhas e identificável na história. O posto de anticristo não seria bem ocupado se não houvesse derramamento de sangue, e isso logo se aplicou a Napoleão, que derramou sangue de seu próprio povo. Um exemplo disso foi sua invasão à Rússia, em 1812. Napoleão começou a investida com 600 mil homens, e ao retornar derrotado, contava com pouco mais de 18 mil. Ao todo, contabiliza-se que, direta ou indiretamente, Napoleão foi responsável pela morte de 3.500.000 pessoas, muito mais que Alexandre o Grande, mais que Aníbal ou qualquer ser humano que já existira até ali, cabendo, portanto, a descrição de primeiro anticristo visto por Nostradamus.
o segundo anticristo. Já a Centúria 3, quadra 35, faz menção ao segundo anticristo. Nostradamus diz que ele também é europeu e que possuiria poderes de persuasão suas sem precedentes. Ela diz: das profundezas da Europa Ocidental, uma criança nascerá de gente pobre, cuja língua seduzirá grandes multidões. Também acreditam que essa seja mais um acerto de Nostradamus e uma alusão clara a Hitler, que foi conhecido por seu poder quase que fantástico de oratória e por convencer uma nação inteira a apoiá-lo usando seu dom. Foi relacionado a Hitler um nome recorrente nas quadras de Nostradamus. O nome Richter aparece por diversas vezes, mas ao contrário do que muitos vieram a supor, Richter era como o rio Danúbio. Era chamado. O curioso é que Hitler nascera na Áustria, às margens do rio Danúbio. Outra quadra que parece corroborar com Hitler no posto de segundo anticristo é a que diz: sua fama crescerá até os reinos no Oriente. Só a título de esclarecimento a essa linha de Nostradamus, o Japão Imperial ficou de tal modo entusiasmado com Hitler, que assinou um ato tripartite, a chamada Aliança do Eixo, que ligou a Roma de Mussolini à Alemanha de Hitler e o Japão Imperial. E atendendo o mesmo quesito derramamento de sangue, o genocídio imposto por Hitler matou 6 milhões de pessoas. É sabido que Napoleão não só era conhecedor das centúrias que faziam alusão a ele, como também possuía uma cópia delas em sua coleção de livros. Hitler também era conhecedor das profecias de Nostradamus. Em 1939, Hitler se identificava com a ideia de ser o segundo anticristo. Há quem acredite que Hitler via Napoleão como seu predecessor. Hitler demonstrava certa reverência ao imperador francês, tanto que logo depois da queda da França em 1940, Hitler foi visitar seu túmulo. Em muitos discursos durante a campanha para motivar o povo alemão a apoiar a guerra, inicialmente contra a Polônia, Hitler afirmou que recebeu iluminação divina e que o próprio Deus falava com ele e o instruía de como seria a melhor maneira de conduzir a Alemanha. Lembre-se que o anticristo carrega a alcunha de o falso Messias, tal como Hitler fez, atribuindo a si mesmo iluminação divina. Outra citação no mínimo impressionante feita por Nostradamus foi a seguinte: o grande será levado a uma gaiola de ferro, quando nenhum filho da Alemanha notará. Pode-se interpretar dessa quadra que a gaiola de ferro citada é o abrigo de Hitler, um bunker que ele se refugiou no fim de seu reinado. Obviamente, no século XVI não existiria uma melhor definição que gaiola a ser dada a um bunker de ferro e concreto armado. Outros grupos mais alternativos interpretam essa quadra de outra maneira. Para eles, gaiola de ferro seria na verdade um avião, fazendo referência às teorias de que Hitler teria fugido da Alemanha rumo à Argentina em um avião. Segundo essas teorias, o corpo encontrado no bunker pelos aliados pertenceria a uma sósia de Hitler, o terceiro anticristo. Se Napoleão foi o primeiro anticristo e Hitler o segundo, quem seria o terceiro anticristo? Já estaria entre nós? Que sinais existiriam de um suposto terceiro anticristo, sejam eles na Bíblia ou nas quadras de Nostradamus? O que sabemos ou possamos imaginar é que ele seja pior que os outros dois. O que informa outras quadras de Nostradamus é que existiriam precursores de um terceiro anticristo, precursores que preparariam um terreno para ele. Em uma quadra, ele diz: logo a vingança virá de uma centena de lugares, sede e fome quando um cometa passar. Alguns estudiosos das profecias de Nostradamus acreditam que esse trecho se refere a Saddam Hussein. Porém, na noite anterior ao seu enforcamento, o cometa Manh-Scholz se tornou visível e por 2 semanas ele foi o cometa mais visível nos últimos 60 anos. Outro alegado precursor do terceiro anticristo seria Osama Bin Laden. As pessoas que acreditam nessa relação acreditam que a seguinte quadra se refere a Bin Laden. A Centúria X, quadra 72, afirma: no 7º mês do ano de 1999,
Do céu virá o grande rei do terror. Os atentados de 11 de setembro aconteceram no mês 9, e não no mês 7, como sugere a profecia. Mas os entusiastas do assunto vão além. Eles afirmam que se você inverter os algarismos de 1999, ou seja, o que é 1 se torna 9, e o que é 9 se torna 1, teremos o seguinte: 9111. Lembrando que os americanos costumam representar datas com o mês, dia, ano, teríamos 9111, representando mês 9, dia 11. Muitas pessoas chegaram a acreditar que tanto Saddam como Osama pudessem ser o terceiro anticristo, mas eles não possuem características que seus supostos antecessores tiveram: poder bélico massivo. Tanto Napoleão como Hitler tinham grande poder econômico e construíram um grande exército, ao contrário de Saddam e Osama. Os dois últimos são mais aceitos como agentes preparadores para o terceiro anticristo. Se Nostradamus diz que serão 3, e se acreditarmos que Napoleão e Hitler foram os primeiros, o que estará nos preparando o terceiro, o mais ardiloso anticristo? Ele poderá ser uma pessoa, ou será dessa vez uma imagem religiosa simbólica? A Centúria 10, quadra 10, afirma: conspurcado por mortes em massa e adultério, o grande inimigo da humanidade será maior que qualquer homem antes dele, em ferro, fogo, água, sangue e monstruosidade. A questão que surge é: alguns dos líderes atuais preenchem os critérios identificados nas profecias? Um nome aparece em uma das quadras: Mabus logo irá morrer, e logo virá uma grande destruição de pessoas e animais. Há quem acredite que Mabus seja o nome que Nostradamus deu ao terceiro anticristo. Será Mabus um nome em código, como o anagrama visto em Napoleão Roy, ou Richter para Hitler? Um dos presidentes americanos foi associado ao nome Mabus por defensores radicais das profecias: o 43º presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Segundo essa crença, a associação seria em relação às letras das iniciais do nome do ex-presidente americano, G.W. Bush. Se colocar as duas letras G e W de cabeça para baixo, o G se pareceria com um A minúsculo e o W se pareceria com um M minúsculo, maiúsculo. Trocando a ordem das duas letras invertidas, teria Ma, que somando ao sobrenome Bush, formaria a palavra Mabush, ou Mabus, que Nostradamus mencionou. Mas os amigos e amigas podem perceber que Bush não está mais na presidência dos Estados Unidos. Logo, ele poderia ser descartado? A Centúria 8 diz o seguinte: o terceiro anticristo logo será aniquilado, e 27 anos durará a sua guerra sangrenta. Essa quadra sugere que uma guerra extremamente sangrenta se originará após a morte do terceiro anticristo. Podemos pensar nisso da seguinte maneira: imagine um poderoso líder mundial morto em um atentado terrorista. Certamente haveria uma retaliação a tal ato, o que poderia ser o estopim de uma guerra devastadora. Basta lembrar que depois do 11 de setembro os Estados Unidos partiram para a briga no Afeganistão, e logo após os norte-americanos se voltarem contra o Iraque. Na guerra do Afeganistão, os estadunidenses não contaram com forte oposição das demais potências, mas o mesmo não aconteceu com o caso do Iraque. Alemanha, França e Rússia se posicionaram amplamente contra as ações norte-americanas. Talvez seja esse tipo de impasse que possa iniciar um conflito total envolvendo várias superpotências bélicas mundiais.